Ei, Deus enviou esse testemunho para o seu coração. Assista comigo. Aí deitei na cama e senti algo. Eu disse, mas eu acabei de ir no banheiro. E nisso eu fui de novo no percurso. Quando eu fui no percurso, que eu olhei, era sangue. Havia já um caminho de sangue. E aquele sangue jorrava. E eu olhei assim, sabe aquela sensação? Meu Deus, eu tô perdendo. Pense, a angústia, assim, o coração apertou. Eu me lembro como hoje, dessa manhã. Aí eu chamei meu esposo 3 vezes. Ele acordou na 3ª vez e olhou assim. Quando olhou pra mim, ele fez, meu Deus, espera aí. Coloca uma roupa de sair, vamos ali na maternidade rápido. Pra você ter uma ideia, era tanto sangue que eu tive que usar uma toalha. Eu tô sendo bem aqui, aberta pra você ver a gravidade. Foi muito sangue. E ele parou um carro no meio da rua. Ele entrou no meio da rua mesmo, parou um carro assim, pelo amor de Deus, leva minha esposa ali na maternidade. E isso é tão real que quando eu comecei a sangrar, eu liguei para um casal lá de Maragogi, que são muito amigo meu. Irmã Neide e irmã Everaldo. Era 4h30 da manhã, ia dar 4h40. Quando eu liguei, eles atenderam. Eu já pedi oração para eles. Eu me lembro como hoje. Ele falou, meu Deus, pastor. Eles até falaram, vai dar tudo certo, Josicleide, calma. E eu fui para a maternidade. Cheguei lá, agora não era só perdendo mais sangue, agora também era líquido. E fazia o toque, aquela coisa toda. E eu dizia, meu bebê tá aí, meu bebê tá aí. Aí a menina, eu não sei, tem que fazer um ultrassom. E me colocaram em repouso para trazer para Maceió. E eu fiquei do lado de uma moça que estava com a mesma sintoma que eu. Sangrando, ele perdendo líquido. Só que aí depois de um tempo, ela colocou para fora. Aí ela chegou pra mim e fez assim, você já colocou pra fora? Isso foi tão chocante pra mim. Forte, né? Que eu tava sangrando muito. Eu disse, meu Deus, será que eu coloquei pra fora e não sei? E eu me lembro que há 11 anos eu participava de um grupo, que esse grupo foi desfeito mês passado. 11 anos esse grupo. Que é o grupo da pastora Helena Raquel. Eu sou muito grata à vida dela. Ela tem uma participação muito especial na minha vida. E ela me colocou nesse grupo há 11 anos. E todo mês de março... a gente tem aquele negócio de contar testemunho e tal, enfim. Eu nunca tinha pedido oração nesse grupo. Sempre a gente falando, deixando palavra, interagindo com as pastoras. Aí eu pedi oração nesse grupo. Pela primeira vez, assim, gente, meninas, orem por mim que eu tô perdendo meu bebê. E eu só disse isso e larguei o celular e angustiada. Eu não chorei, né? Eu não chorei assim, mas fiquei muito angustiada. Eu tentei manter o equilíbrio e fiquei dizendo, Deus, o Senhor não colocaria essa criança no meu ventre se não tivesse um propósito. Sim. Eu acredito que o Senhor não colocaria essa criança no meu ventre para perder. Eu pensava nisso, mas quando eu olhava para mim, toda a ida no banheiro, eu tava em sangue, em hemorragia. Nisso liga uma pastora para mim do Rio de Janeiro. E quando ela liga para mim, Dana, ela diz exatamente assim, você não vai perder esse bebê. Diretamente. Ela já foi entrando assim. A certeza, ela falando. Ele disse, qual é o nome da sua criança? Deus manda perguntar o nome da sua criança. Eu disse, olha, se for menina, vai ser Valentina. E se for menino, vai ser Noah. Aí ele disse, é isso que Deus quer falar com você. Noah significa descanso. E Valentina forte, cheia de saúde. Então descanse, que o que você está gerando é forte e cheio de saúde. E eu tomei posse dessa palavra, Isaías. Tomei posse. Porque no dia da adversidade, a gente tem que se agarrar na palavra. Sim. No dia mal, hoje eu estava falando com hoje uma pastora me ligou e ela passando pelo dia mal. Porque tem gente que acha que o crente em si, ele não passa o dia mal, mas passa. Todos nós passamos o dia mal. E até ela ligou para mim e fez assim, eu não tô querendo mais viver, porque estava perdendo. Eu disse, se Deus quiser mudar a rota, Deus manda te dizer. E se Deus quiser usar dessa situação, porque Ele está querendo mudar a sua rota. Tá, e você vê como é bom ter pessoas ao nosso lado que nos incentiva, sim, né, ao lado bom da coisa. Né, a gente diz que tá tão perdido e, amigo, tá difícil mesmo. Eita, menina, sério, entendeu? Então, assim, quando você tá rodeado de amigos, de pessoas, de líderes, né, e tem esse apoio espiritual é muito importante, né? E às vezes tem gente que não tem o que falar, não tem palavra de Deus para te levantar. Exatamente. Porque a gente não foi chamado para derrubar, a gente foi chamado para levantar, né? A verdade é essa. Deus nos chamou para levantar. Mas tem gente que não tem palavra de Deus para levantar ninguém. Então, libera o que tem pro seu dia, que acredita. Então ela disse isso para mim, ela falou assim para mim, descansa, vai nascer, cheia de saúde. E nisso eu continuei sangrando, o sangue não estancou. O líquido não parou ali de sair, sabe? Tava difícil. Aí me mandaram pra cá, pra Maceió, vim pra maternidade. Chegando, não tiveram o que fazer. Por quê, Dani? Não tinha máquina de ultrassom. Para saber se o bebê estava lá ainda, eles falaram que precisavam ver no ultrassom, né? Porque
ela disse, talvez você possa no sangue ter colocado e não ter percebido, tal, né? Enfim. Eu disse, eu acredito que não. Mas, e início sangrando. Aí mandou pra casa, disse, não tem algum medicamento que vocês possam passar? Ela disse, não tem nada que a gente possa fazer. A única coisa que eu vou passar pra você é um Buscopan na sua veia e vou lhe mandar pra casa. Isso foi no domingo. E na segunda-feira, você faz a ultrassom pra saber se seu bebê ainda tá aí. Nossa, quando ela disse essa frase, pra saber se seu bebê tá aí. Então eu tava voltando pra casa sem certeza que tava lá. Mas eu tenho uma palavra, né? Talvez você tá debaixo também de um cenário de tantas incertezas, você que tá assistindo aí. Mas se você tem uma palavra, se agarra na palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz. Voltei pra casa. E quando eu voltei, já tinha uma equipe de irmãs, de 3 irmãs na minha casa. Elas tinham meu colchão, pra você ter uma ideia, sangue, as camas, sangue, o chão, sangue. Então, tinha toda a marca da perda na minha casa. O cenário estava pronto para dizer que não e que tinha acabado por ali. E você voltar para casa, vendo ainda isso. Exatamente. Né? Você volta para casa, lembrando de toda a cena, porque eu me lembro como hoje, mas quando eu cheguei em casa, aquelas irmãs tinham limpado toda a minha casa. Eu vi o cuidado de Deus até nisso, para eu não... O cenário mudou na hora. Tava cheirosa a minha casa, limparam, abriram as janelas. E eu me lembro que a irmã fez sopa, tinha sopa preparada. Cuidado tudo pronto, de Deus, cuidado. Né? Oh, meu Deus, que Deus abençoe essas 3 irmãs que fizeram isso. Deus abençoe vocês, viu? Que foi a missionária Jane, a irmã bonita, que eu chamo ela, e a Cris. Eu não vou esquecer de vocês, não. Viu? Eu quero honrar vocês nessa noite. A qual fizeram isso por mim naquele dia da minha dor, né? No dia que eu estava perdendo. Deus levanta pessoas para te ajudar no dia que você está perdendo. Sim. Eu estava perdendo naquele dia. E Deus levantou essas 3 mulheres para me ajudar. Limparam minha casa, cuidaram de mim. Eu me lembro que a irmã bonita chegou na beirada da cama e fez assim, a senhora não vai perder esse bebê, não. E gritando comigo, né? Você não vai perder esse bebê, vai nascer e eu vou ver e eu vou segurar. Mas tem coisa que a gente precisa desse choque de realidade, né? A gente tá ali na nossa cabeça que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, né? Quando chega alguém, não é assim não, levanta, vai acontecer, vai dar certo. É verdade. Isso é muito importante. Muito demais. Então, aí o que é que aconteceu? Isso repercutiu na cidade. Eu me lembro que a prefeita Eronita mandou pra mim um valor e disse, diga a Josicleide, diga a pastora, né? Que assim como me conhece lá, que ela vai fazer ultrassom em Maragogi. Vai fazer. Aí mandou pra mim, na segunda-feira eu fui, pra saber se o bebê tava lá. Aí fui em Maragogi, cheguei de 8 da manhã, fui até 3 horas da tarde. Olha, particular, né? Mas fui. Chegando lá, contei a situação a todo médico, pra resumir tudo, contei a situação ao médico lá, que ia fazer ultrassom. Ele olhou pra mim e fez, deita aqui, vamos ver se o bebê tá aí ainda. Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Aí o que é que aconteceu? Colocou todo o aparelho da ultrassom. Ele fez questão de aumentar o volume para eu escutar batendo o coração da minha bebê. Oh, meu Deus. Ainda não sabia se era menina, mas o coração estava batendo. E ele disse assim, tá escutando? Tá vivo. Tá tudo certo. Ele disse, está vivo, tá aqui, ó, tá vivo. E interessante que tá como se nada tivesse acontecido. Você tá me contando que perdeu o líquido, que sangrou, mas eu tô olhando aqui para tudo teu, tá intacto. Parece que tá intacto. Tem nada. Tem nada. Eu vi a mão do Senhor. Eu vi que foi necessário passar por isso. Hoje eu entendo, Isaías e Dani, que foi necessário eu viver esse dia mal. Por quê? Virou um testemunho. E edifica, né? Edifica outras mulheres que passam por isso, que estão passando por isso. Né? E que Deus a livre, passem e lembrem do testemunho da Josicleide, que vai dar certo. Virou um testemunho. Depois fui convidada para participar de um livro que também escrevi, esse milagre. É verdade o que eu passei, eu não estou contando aqui nada de... Não, eu passei por isso, eu vivenciei isso, e tem gente que estava lá para ver isso. E eu passei e tô prova aqui que Deus faz milagre. E Deus faz a gente passar. É que nem diz a palavra do Senhor. Ainda que você passe pelas águas, as águas não te afogarão. Ainda que você passe pelo fogo, a chama não te queimará. Então, há lugares que a gente vai passar que as águas vão estar lá e as chamas vão estar lá. Mas, porém, Deus não vai te deixar te tocar. E esse foi mais um testemunho aqui do podcast Maceió do Manto. Amém, irmãos? Podcast Maceió do Manto. Vou deixar aqui na descrição para você assistir o testemunho completo. E a entrevistada foi a irmã Josicleide. Amém? Testemunho tremendo, irmãos. E algo que elas disse que eu achei muito interessante, né? Esse testemunho que Deus nos dá é para que hoje você que está assistindo aí possa ver que
não é impossível, não é o fim. Talvez você está com esse mesmo diagnóstico que esta mulher recebeu. Talvez você esteja nessa mesma situação, ou passando algo semelhante, ou outra coisa, não sei. Mas entenda que o nosso Deus, ele é fiel. E o importante, irmãos, de nós ter uma palavra, porque as coisas às vezes acontecem na nossa vida e o cenário parece totalmente ao contrário, mas nós recebemos uma palavra. E nós temos que se firmar naquela palavra. Não podemos pegar a palavra e deixá-la de lado, mas devemos pegar a palavra e crer naquela palavra. Confiar naquela palavra que o Senhor decretou sobre a nossa vida. Lembra quando Pedro e Jesus estavam no barco juntamente com Pedro? E Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada, não pegou nenhum peixe. Mas a palavra diz que Jesus entra dentro do barco de Pedro. Usa o barco de Pedro para ministrar a palavra. Oh, glória! Aqui já começa o mistério, irmãos. A primeira coisa, Jesus entra dentro do barco de Pedro. Mas interessante é que aquele mesmo barco foi o barco que não pegou nada a noite inteira. Não pegou nada. Mas naquele mesmo barco, Jesus entrou e ministrou a palavra através daquele barco. Muitas pessoas ouviram a mensagem de Cristo. O texto diz que logo em seguida o Senhor dá uma ordem para Pedro. Diz: Pedro, pegue a rede e jogue a rede ali, Pedro. Joga, Pedro, a rede daquele lado ali. Só que o texto diz que Pedro pescou a noite inteira e nada pegou. Quando Jesus está vindo de encontro com Pedro, Pedro está guardando a rede. Pedro está guardando porque ele entende que hoje não deu. Hoje não teve como. Mas Jesus ali deu uma ordem para ele. E o que eu acho interessante é que Pedro entendia de pesca. Pedro sabia como pescava, sabia. Talvez ele tinha intuição onde tinha peixe, aonde ele poderia pegar, aonde a tempestade batia, o horário da tempestade. Mas naquele exato momento, é como se ele estivesse dizendo para Jesus: Jesus, eu sei pescar. O Senhor não é pescador, eu sou pescador. Mas eu não peguei nada. Mas por causa da tua palavra, eu vou renunciar o que eu sei, o que eu acredito, para viver aquilo que o Senhor decretou para a minha vida. Ele ouviu a palavra de Jesus, dizendo: jogue a rede. E a partir daquele momento, ele diz: pela tua palavra. Então ele pega aquela rede e joga. E ali muitos peixes são conquistados por aquela rede. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Jesus. Se nós, irmãos, formos que nem Pedro e emprestarmos o nosso barco para Jesus, ouvir a sua voz, você vai ver quantas coisas lindas e maravilhosas Deus irá fazer na sua vida. Amém? Fica com esta palavra em teu coração. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E até o próximo vídeo.